Daniel, como é que eu posso utilizar as ferramentas às quais você se referiu no vídeo passado, o poder da nossa mente, para me libertar das prisões mentais? É como se um grande outro estivesse dominando essa pessoa, dominando o indivíduo. Se a causa do aprisionamento da pessoa é mental, a cura também demanda respostas mentais. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como podemos utilizar o poder da nossa mente para nos libertarmos das prisões mentais. E para falar do conceito de prisões mentais, eu vou utilizar o conceito de neurose, traçar um paralelo com o conceito de neurose muito utilizado na psicologia. O termo neurose foi criado pelo médico William Cullen em 1787. E ele utilizou o termo neurose para se referir a desordens de sentido ou de movimento causadas por algum problema no sistema nervoso. Com o passar do tempo, o termo neurose acabou sendo apropriado pela psicologia, principalmente pela grande influência de Freud, que muito empregava o termo neurose. Uma abordagem muito importante da psicologia, a Gestalt terapia, conceitua a neurose como uma espécie de doença que surge toda vez que o indivíduo, por alguma questão, interrompe o seu processo contínuo de vida. Ele se vê sobrecarregado com tantas questões inacabadas que ele não consegue dar seguimento satisfatório ao seu processo de vida. Mas nesse vídeo, ao invés de utilizar o termo neurose, eu vou utilizar o termo prisões mentais, porque além dele ser de mais fácil compreensão, ele induz a ideia de que se a causa do aprisionamento da pessoa é mental, a cura também demanda respostas mentais. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, como é que se forma uma prisão mental? Eu diria que uma prisão mental pode se dar principalmente por conta de 4 fatores principais. O primeiro deles refere-se a traumas vividos na infância. Uma situação traumática vivida na infância, carregada de muita emoção, de muita energia, pode fazer com que a pessoa tenha o seu psiquismo impregnado por um conteúdo negativo que pode acompanhá-lo por toda a sua vida, pode provocar um aprisionamento mental. Um segundo fator refere-se a ideias limitantes que predominam no meio social em que a pessoa vive e que acabam condicionando, limitando a sua vida. Freud falou muito dessas ideias quando ele se referia ao conflito que o ego sofria diante das pulsões do id, dos desejos mais instintivos, e as ideias repressoras do superego da moral social. A bem ver, as pulsões do id, os nossos desejos mais instintivos, eles demandam uma compreensão e um amadurecimento. Mas para que essa compreensão e esse amadurecimento ocorram, eles precisam ser orientados por ideias mais saudáveis, mais amorosas, mais compreensivas, mais acolhedoras. Ideias muito repressivas que carregam a pessoa de culpa, de punição, acabam não contribuindo com a compreensão dos nossos desejos mais instintivos, acabam não contribuindo com o nosso processo de amadurecimento, de crescimento. Um terceiro fator que pode levar também às prisões mentais refere-se ao poder que os outros exercem ou podem exercer sobre nós. Quem falou muito sobre esse fenômeno foi o Jacques Lacan dentro da psicanálise. Lacan chegou a criar um termo. Ele dizia que toda vez que o sujeito
se aprisiona em razão do poder que os outros exercem sobre ele. É como se um grande outro estivesse dominando essa pessoa, dominando o indivíduo, aprisionando-o mentalmente, ou melhor, ele se permite ser aprisionado mentalmente em razão do poder que ele confere a esse grande outro. E esse grande outro pode ser tanto uma espécie de fantasma, uma relação vivida na infância, mas que continua dominando essa pessoa, como pode também ser uma pessoa com a qual esse indivíduo convive na atualidade e que exerce um grande poder sobre ele, que acaba aprisionando-o mentalmente, impedindo dele se desenvolver adequadamente. E uma quarta causa, um quarto fator, refere-se à nossa própria ignorância, ao nosso desconhecimento, aos nossos preconceitos, às ideias que nós mesmos criamos. Eu posso dar como exemplo o que aconteceu comigo mesmo recentemente. Eu tinha muita resistência, muito preconceito em relação a utilizar o Instagram como uma ferramenta no canal Psicologia Integral. E quando eu resolvi abandonar esse preconceito e experimentar utilizar o Instagram, eu acabei me surpreendendo que o Instagram pode servir como uma ferramenta incrível, maravilhosa de interação com as outras pessoas. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, como é que esses conteúdos aprisionadores, conflitivos, tóxicos se alojam dentro de nós? Para explicar um pouquinho como se dá esse alojamento desses conteúdos, eu vou falar um pouquinho do nosso inconsciente ou subconsciente. Vocês podem chamar do termo que preferirem. Os americanos preferem mais o termo subconsciente, enquanto os europeus preferem se referir a essa instância do nosso psiquismo como instância do inconsciente. O psicólogo Carl Jung, um dos grandes expoentes da história da psicologia, que criou a psicologia analítica, ele dizia que dentro do nosso inconsciente existe uma instância central, uma instância que é puro amor, pura sabedoria. E ele chamou essa instância de self, que quer dizer si mesmo. O self, ele é uma espécie de semente que contém todas as informações, todas as verdades sobre a nossa natureza. Como toda semente, o self precisa de alimento para se desenvolver, ou, dependendo da perspectiva, para se revelar para a nossa consciência. Quando nós nos alimentamos de conteúdos nutritivos que estão de acordo com a nossa natureza, o nosso self se revela cada vez mais para nós, o nosso psiquismo cresce, se expande sem conflito, sem martírio. Mas se nós nos alimentamos psiquicamente de conteúdos tóxicos, de conteúdos que estão em descompasso com a nossa natureza, eles não são integrados ao self, integrados ao nosso psiquismo, porque estão em descompasso com a nossa natureza. Ainda que nós aceitemos essas ideias, esses conteúdos, eles ficam alojados no nosso psiquismo e, em algum momento da nossa vida, pelo seu descompasso com o self, com a nossa natureza, o nosso self vai, com toda a sabedoria, demandar que esses conteúdos sejam descartados, rejeitados ou que eles sejam ressignificados, transformados em conteúdos positivos, em conteúdos que estão em acordo com a nossa natureza. Esses conteúdos aprisionadores, em descompasso com a nossa natureza, eles podem até não nos atrapalhar tanto durante um período na nossa vida, mas eles ficam alojados no nosso psiquismo como uma espécie de corpo estranho. Em algum momento da nossa vida, eles vão inflamar, eles vão gerar uma série de problemas demandando a ressignificação ou a sua rejeição. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, como é que se dá o processo de libertação das prisões mentais, desses conteúdos aprisionadores? Eu vou dar 3 exemplos que podem ilustrar melhor a explicação. O primeiro exemplo refere-se a uma experiência traumática de abandono vivida na infância. E essa experiência carregada de emoção, carregada de energia, induz a pessoa à ideia de que toda vez que ela amar alguém, ela será abandonada por essa pessoa.
fazendo com que a pessoa construa, mantenha dentro de si a ideia, o conteúdo aprisionador do medo de amar. Um outro exemplo refere-se à desqualificação que uma pessoa pode sofrer na sua infância ou na sua adolescência de seus pais ou de seus professores. Essa desqualificação induz a informação, a ideia de que a pessoa não é capaz. E ela acaba acreditando nessa ideia, ela acaba mantendo dentro de si o conteúdo tóxico de que ela não é capaz, o que abala a sua autoconfiança por toda a sua vida. Um outro exemplo refere-se a alguma atividade a qual eu resolva me dedicar na minha vida. E, em razão das críticas sofridas por alguma pessoa que eu considero importante, essas críticas podem me abalar de tal forma que podem induzir dentro do meu psiquismo a ideia de que eu não sou capaz de me desenvolver. E essas críticas podem exercer um poder sobre mim, acabando me aprisionando, me limitando, fazendo com que eu desista daquela atividade. Pois bem, o processo de libertação dessas prisões mentais se dá basicamente através de 3 passos. O primeiro deles refere-se à identificação do conteúdo tóxico. O primeiro passo para que eu me liberte de uma prisão mental é identificar a minha crença limitante, aquela ideia, aquele conteúdo, aquela emoção que me aprisiona. O segundo passo refere-se à remoção daquele conteúdo tóxico. É um processo que pode ser lento e doloroso, porque muitos conteúdos tóxicos muitas vezes são aceitos como verdade por aquela pessoa e ela tem uma dificuldade enorme em desapegar desses conteúdos, embora esses conteúdos estejam causando sofrimento, causando conflito a ela. E o terceiro passo refere-se à substituição desses conteúdos tóxicos por outros conteúdos nutritivos, construtivos. Se eu simplesmente remover a neurose, a pessoa acaba ficando sem alicerce. Ela fica no vazio e esse vazio acaba não sendo bom para ela. Ela precisa de alguma base para que ela possa prosseguir caminhando. E essa substituição pode ser também a conversão de uma emoção. Nesse exemplo da pessoa que me critica em razão da atividade que eu estou desempenhando, eu posso utilizar a emoção da raiva de forma emocionalmente inteligente. A raiva acaba me sendo útil porque ela pode fazer com que eu mobilize aquela energia para me desenvolver ainda mais na minha atividade, para que eu melhore cada vez mais. Ao passo que a tristeza, o medo nessa situação podem acabar me paralisando. Esse processo de libertação das prisões mentais, ele muitas vezes é difícil que a pessoa desenvolva sozinha, razão pela qual muitas pessoas precisam do acompanhamento psicológico, de um suporte de um psicólogo que as acompanhe, que as oriente no decorrer desse processo. Mas dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, como é que eu posso utilizar as ferramentas às quais você se referiu no vídeo passado, o poder da nossa mente, para me libertar das prisões mentais? Eu vou me referir aqui a algumas técnicas que já são aplicadas por algumas abordagens, como a terapia cognitivo-comportamental e a programação neurolinguística. Ao identificar o conteúdo tóxico, o conteúdo neurótico, aprisionador, eu posso fazer afirmações que levem à compreensão, que levem à remoção daqueles conteúdos. E as afirmações podem ser no seguinte sentido: quando eu passei pelas experiências traumáticas que induziram dentro de mim o medo de amar ou a minha baixa autoconfiança, eu era criança e eu não tinha condições de pensar ou sentir diferente. As pessoas que de alguma forma provocaram esses traumas em mim, elas fizeram o que a condição delas permitia fazer naquele momento. E elas talvez, passado tanto tempo, pensem e se comportem hoje de forma diferente.
E com relação ao exemplo das pessoas que me criticam para atrapalhar o meu crescimento em alguma atividade, a minha afirmação compreensiva pode ser no seguinte sentido: eu compreendo que as pessoas que desejam atrapalhar o meu crescimento, elas ainda precisam diminuir os outros para se sentirem melhores em relação a si próprios. Essas afirmações são de cunho compreensivo. E nesse processo é importante que eu afirme também afirmações de cunho saudável, de cunho construtivo. No que se refere às experiências traumáticas vividas na infância que geraram prisões mentais, as afirmações construtivas podem ser no seguinte sentido: eu desenvolvo cada vez mais a minha capacidade de amar e a minha capacidade de construir relações cada vez mais saudáveis, cada vez mais profundas. E eu dou também a liberdade às pessoas de se manterem próximas ou não a mim, conforme desejarem. Eu dou a elas a mesma liberdade que eu reivindico a mim mesmo. Eu desenvolvo cada vez mais a minha autoconfiança, a confiança nos poderes da minha mente, nas minhas faculdades. E desenvolvo também, a cada dia mais, a minha capacidade de realizar as melhores escolhas e de me dedicar e me motivar em torno dos meus mais importantes objetivos. No que se refere às investidas negativas que os outros podem endereçar a mim em alguma atividade que eu esteja realizando, a afirmação pode ser no seguinte sentido: eu desenvolvo cada dia mais o meu poder de me imunizar frente às investidas negativas das outras pessoas e de aproveitar as emoções que essas investidas me deflagram para servir como combustível para o meu crescimento. E eu desejo a todas essas pessoas o melhor, que elas possam saborear um dia o prazer de amar, de se autorrealizarem e de contribuir com a autorrealização das outras pessoas. Essas frases às quais eu me referi são frases mais longas, são frases que podem servir de modelo. Mas vocês podem construir frases mais curtas, que atendam mais às necessidades de vocês, que estejam mais de acordo com as características de vocês. E nesse processo, conforme eu já falei no vídeo passado dessa série, é importantíssimo 4 passos fundamentais. O primeiro refere-se à alimentação psíquica, a gente buscar cada vez mais conhecimento, porque esse conhecimento vai nos iluminar, vai permitir que a gente identifique os conteúdos tóxicos, disfuncionais e vai permitir que a gente os substitua por outros conteúdos, que a gente construa conteúdos que vão favorecer o nosso crescimento, que vão nos libertar. O segundo passo refere-se à repetição dessas frases em momentos em que a nossa mente inconsciente, subconsciente, está mais receptiva, que são antes de dormir, ao acordar e em algum momento do dia em que nós estivermos mais tranquilos. O terceiro passo refere-se à imaginação. A gente precisa imaginar se libertando dessas prisões mentais e se comportando de acordo com os conteúdos, com as ideias libertadoras, emancipatórias. E o quarto passo refere-se ao fato da gente acreditar nesse processo. A gente não pode duvidar do poder da nossa mente, no nosso poder de nos libertarmos de qualquer situação e de construirmos para nós um caminho mais favorável, um caminho de crescimento, de desenvolvimento, um caminho de evolução. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Nos próximos vídeos dessa série, eu vou me referir à utilização do poder da nossa mente em várias outras áreas específicas da nossa vida, como o desenvolvimento da nossa inteligência, a construção de novos hábitos, o nosso sucesso profissional e a construção
de relações afetivas mais saudáveis. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.